E agora tem o Francisco. É. Quando ele morrer, vem o 8º. Ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, Não, que o vai próximo, vir. o que vai vir. Antes mesmo da abertura de arquivos que confirmariam parte do que ele dizia, esse homem já alertava sobre OVNIs sendo usados para enganar as massas. Vamos divulgar para as massas que nosso planeta Terra, está prestes a ser invadido por alienígenas. Já falava sobre Trump voltando à Casa Branca. Que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições. Um sistema financeiro perto do colapso e um governo único mundial se formando aos poucos, falava até sobre o fim da sua própria vida. Podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Na época, ninguém sabia quem seria esse sucessor. Ninguém sabia se Trump voltaria ao poder. Ninguém falava em alinhamento planetário ou em governo único mundial. Mas afinal, como Daniel Mastral chegou a essas conclusões? Quem seria o líder que, segundo ele, prepararia a humanidade para os últimos tempos? Por que Mastral dizia que o maior engano da humanidade viria dos céus? E principalmente, será que o mundo caminha inevitavelmente para o sistema global que ele descreveu há muito tempo atrás? Daniel Mastral ficou conhecido por dedicar grande parte da sua vida ao estudo das profecias bíblicas relacionadas aos últimos tempos. Após sua conversão ao cristianismo, passou a mergulhar em livros como Daniel e Apocalipse, buscando compreender como acontecimentos políticos, religiosos e sociais poderiam se encaixar dentro daquilo que as Escrituras descrevem sobre o futuro. Suas análises chamaram atenção porque não se limitavam a explicar textos bíblicos. Ele procurava relacionar essas passagens com acontecimentos que estavam diante dos olhos de todos, transformando temas considerados complexos em uma narrativa que despertava curiosidade e, ao mesmo tempo, dividia opiniões. Para alguns, suas interpretações eram apenas hipóteses. Para outros, era um alerta para observar com mais atenção os sinais dos tempos. Entre todas as interpretações que Daniel Mastral apresentou ao longo dos anos, uma delas voltou a ser debatida com força recentemente. Segundo ele, compreender uma das figuras mais misteriosas do livro do Apocalipse exigia voltar quase 100 anos na história. O ponto de partida não estava em uma guerra, nem em uma catástrofe mundial, mas em um acordo assinado em 1929. O Tratado de Latrão. Foi a partir desse tratado que o Vaticano voltou a ser reconhecido como um Estado soberano, fazendo com que o Papa deixasse de exercer apenas uma liderança religiosa para também ocupar oficialmente a posição de chefe de Estado. Para Mastral, esse detalhe mudava completamente a forma de interpretar uma das passagens mais discutidas do Apocalipse. A partir dessa leitura, ele defendia que a contagem dos chamados reis mencionados em Apocalipse 17 deveria começar justamente após o Tratado de Latrão. Seguindo essa lógica, cada papa eleito desde então fazia parte dessa sequência, chegando à conclusão de que o sucessor de Francisco ocuparia a posição correspondente ao chamado 8º rei. Em sua interpretação, essa figura teria um papel decisivo nos acontecimentos finais descritos na Bíblia. Era justamente essa associação que fazia sua teoria despertar tanta curiosidade, já que ligava um acontecimento histórico do século XX a uma profecia escrita há quase 2000 anos. Apesar de defender essa interpretação, Daniel Mastral fazia questão de incentivar as pessoas a estudarem as Escrituras por conta própria e desenvolverem discernimento espiritual. Em vez de pedir que suas conclusões fossem aceitas sem questionamentos, ele insistia que cada pessoa deveria analisar os textos bíblicos, refletir sobre os argumentos apresentados e buscar compreender as profecias de forma consciente.
Talvez seja justamente essa postura que explique por que suas ideias continuam sendo discutidas até hoje. Nos anos seguintes, Mastral passou a conectar Donald Trump, Jerusalém, acordos internacionais, fenômenos celestes e até a possibilidade de um governo mundial dentro de uma única narrativa profética. Mas como acontecimentos aparentemente tão diferentes poderiam fazer parte da mesma história? Se a interpretação sobre o 8º rei parecia ousada, Daniel Mastral acreditava que ela fazia parte de um cenário muito maior. Foi exatamente por isso que, anos antes de Donald Trump chegar à presidência dos Estados Unidos, Mastral já afirmava que ele teria um papel importante nos acontecimentos relacionados aos últimos tempos. Decisões tomadas por Trump poderiam preparar terreno para eventos descritos nas profecias. Quando Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada americana para a cidade, Mastral enxergou esse movimento como um marco profético. Na sua interpretação, Jerusalém voltava a ocupar o centro da atenção mundial. Exatamente como diversas passagens bíblicas indicariam que aconteceria antes dos eventos finais. Ao mesmo tempo, ele também chamava a atenção para a atuação de Jared Kushner nos Acordos de Abraão. Entendendo que aquelas negociações entre Israel e países árabes poderiam representar o início de um período de falsa estabilidade no Oriente Médio. Essa aparente estabilidade seria apenas uma etapa de algo ainda maior. Em seus estudos, ele relacionava o cavaleiro do cavalo branco, descrito em Apocalipse 6, à figura de um líder capaz de conquistar influência não pela força militar, mas pela promessa de paz. Ao longo da história, diferentes estudiosos apresentaram interpretações para essa passagem, mas Mastral acreditava que ela poderia apontar para um governante que abriria caminho para acontecimentos muito mais profundos. Na sua visão, a falsa paz seria o ambiente ideal para que a humanidade aceitasse mudanças que, em circunstâncias normais, encontrariam enorme resistência. Era justamente por isso que ele insistia que os acontecimentos políticos precisavam ser observados em conjunto, e não como fatos isolados. Foi a partir dessa interpretação que Daniel Mastral apresentou uma de suas teorias mais conhecidas e também mais controversas: a possibilidade de um grande engano mundial vindo dos céus. Ele mencionava a chamada teoria do projeto Blue Beam como exemplo de uma hipótese segundo a qual manifestações extraordinárias poderiam ser utilizadas para convencer bilhões de pessoas de uma mesma narrativa. Imagine objetos voadores não identificados surgindo simultaneamente em diversas partes do planeta. Transmissões interrompidas, governos fazendo pronunciamentos e toda a humanidade acompanhando o mesmo acontecimento em tempo real. Para Mastral, o verdadeiro perigo não estaria necessariamente na existência de vida extraterrestre, mas na possibilidade de um evento dessa magnitude ser interpretado como uma falsa salvação para a humanidade. Em sua leitura, o maior engano não chegaria como uma ameaça evidente, mas como algo capaz de unir pessoas, governos e religiões em torno de uma solução aparentemente perfeita. Era por isso que ele frequentemente relacionava essa hipótese ao alerta de Mateus 24, que fala sobre falsos cristos e falsos profetas realizando grandes sinais para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Na interpretação de Mastral, esse cenário abriria espaço para outra transformação ainda mais profunda: o surgimento gradual de um sistema global de governo. Durante muitos anos, falar em um governo mundial parecia pertencer apenas ao campo das teorias da conspiração. No entanto,
ele argumentava que esse processo dificilmente aconteceria por meio da força. Em vez disso, seria resultado de crises sucessivas capazes de convencer a própria população de que soluções centralizadas seriam necessárias. Guerras, pandemias, colapsos econômicos ou outras ameaças globais criariam um ambiente favorável para ampliar a cooperação internacional, até que estruturas cada vez mais centralizadas fossem aceitas naturalmente. Dentro dessa interpretação, política, religião e tecnologia deixariam de caminhar separadamente e passariam a funcionar como elementos complementares de um mesmo sistema. Mas as previsões de Daniel Mastral não se limitavam aos acontecimentos políticos. Ele também acreditava que os próprios céus anunciariam a aproximação de uma nova fase da história. Entre os sinais que mais chamavam sua atenção estavam o alinhamento planetário, previsto para 2024 e 2025, os fenômenos conhecidos como Lua de Sangue. Segundo sua interpretação, esses eventos deveriam ser compreendidos à luz da profecia de Joel, que menciona prodígios no céu antes do grande dia do Senhor. Para ele, não se tratava apenas de fenômenos astronômicos curiosos, mas de acontecimentos que poderiam servir como avisos para despertar a humanidade. Da mesma forma, eclipses, terremotos, furacões e outros eventos extremos eram vistos como parte de um conjunto de sinais que apontariam para a proximidade de um período de grandes transformações espirituais e históricas. Esses acontecimentos, segundo Mastral, marcariam o início daquilo que ele chamava de segunda onda profética. Em sua visão, depois dos sinais observados entre 2024 e 2025, o mundo entraria em uma fase de intensificação das tribulações. Esse período seria caracterizado por maior perseguição aos cristãos, crescimento de falsos ensinamentos e aumento das dificuldades para aqueles que permanecessem fiéis à sua fé. Ainda assim, sua mensagem não era construída apenas sobre cenários de crise. Ele afirmava que, mesmo em meio à apostasia e ao engano, sempre existiria um remanescente disposto a permanecer firme, mantendo uma vida de oração, discernimento e fidelidade às Escrituras. Ao mesmo tempo, existe um aspecto das mensagens de Daniel Mastral que muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Em diferentes momentos, ele alertava que o mais importante não era identificar personagens específicos ou transformar cada notícia em uma confirmação imediata das profecias. Sua preocupação central era incentivar o estudo das Escrituras, o discernimento espiritual e a capacidade de analisar os acontecimentos com prudência. Por isso, suas interpretações eram apresentadas como uma proposta de reflexão, convidando cada pessoa a investigar os textos bíblicos e formar suas próprias conclusões, em vez de aceitar qualquer narrativa sem questionamento. Novos acontecimentos surgem, antigas previsões voltam a circular e o debate reaparece com força renovada. Alguns enxergam nessas interpretações apenas coincidências ou leituras particulares das profecias. Outros acreditam que determinados acontecimentos realmente podem apontar para um cenário descrito nas Escrituras. Independentemente da posição de cada pessoa, uma coisa permanece evidente. Suas análises continuam levando milhares de pessoas a olhar para os acontecimentos do mundo sob uma perspectiva diferente e a refletir sobre o significado dos chamados sinais dos tempos. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido se Daniel Mastral acertou ou errou cada uma de suas interpretações. A questão que permanece é outra. Estamos apenas observando coincidências históricas,
ou testemunhando acontecimentos que diferentes pessoas entendem como parte de um cenário profético muito maior? A resposta continuará dividindo opiniões. Mas, enquanto esse debate existir, as interpretações de Daniel Mastral dificilmente deixarão de provocar curiosidade, reflexão e um convite permanente ao discernimento. Jesus tinha 12 e o diabo tinha 9, né? Então, e um desses 9 ia traí-lo, ia se converter para Jesus, né? E ele falou isso, eu nunca contei isso para ninguém, nunca falei para ninguém isso, né? Tô comentando com vocês, né? Aí passou um tempo, né? Um tempo, não sei o quanto tempo, né? Eu acabei me convertendo, né? E aí falaram para esse homem, né? Falaram, puxa, teve um satanista que se converteu. E ele falou, ele é um dos 9, né? Ele é o Daniel, né? Então ele acertou até meu nome, né? Então aquilo foi assim de me arrepiar, né? Eu falei, caramba, né? E eu fui substituído, obviamente, né? Entrou uma outra pessoa no meu lugar.